Oi, gente, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou a Karine. Tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse canal. Todos os dias a gente tem um devocional, Café com Deus Pai. Já te convido a fazer parte disso, se inscrevendo no canal e ativando todas as notificações para você receber todo dia uma palavra de Deus para sua vida. A gente faz o devocional com o livro Café com Deus Pai, já na versão 2025. Nós já começamos as mensagens no dia primeiro, tá bem legal. Tem uma playlist aqui também separada, já te convido a assistir. E vamos falar hoje sobre o momento que eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho, né? Eu senti muito forte no meu coração que eu deveria compartilhar esse momento com vocês. Esse momento aconteceu há uns anos atrás, né? Foi em 2020. Para ser mais precisa, em julho de 2020, se eu não me engano, tá? Ao longo, gente, do ano, eu vou trazer para vocês, tá? Esses acontecimentos, né, da minha vida, até para compartilhar com quem passa por isso também, talvez ajude de alguma forma, tá? Bom, vamos lá. Como que foi, né? Como que eu recebi esse diagnóstico? Como que aconteceu tudo? O meu menino, ele sempre foi diferente, desde que nasceu. Ele não foi um bebê normal como todos os outros, né? Que geralmente o nenenzinho ali com 2 meses de idade, Deus o livre tu deixar sozinho, né? Ele se vira, faz cambalhota, às vezes pode cair da cama, a gente tem que estar sempre cuidando. O meu filho não era assim. Ele não se virava sozinho na cama, a gente tinha que estar sempre em cima, né? Sim. Mas a gente colocava ele para dormir, ele vomitava muito, então eu tinha que estar sempre cuidando. À noite também tinha que estar sempre em vigília, né? Porque a gente largava ele no berço e ele, do jeitinho que tu largava, ele dormia a noite toda e acordava no outro dia. Então ele era uma criança que ele não tinha essa coisa ativa, sabe? Essa iniciativa de se virar. Então, com 2 meses, como é o costume, 2, 3, 4 meses, tu larga um nenenzinho deitado, ele vai se virando, né? Pra ele começar a dar aqueles primeiros passos do engatinhar. O meu não era assim, né? Então, do jeito que eu largava ele, ele dormia. Portanto, que uma noite eu botava ele a dormir de um lado do berço, na outra noite eu botava ele a dormir do outro lado do berço, porque ele ficava assim com o rostinho diferente, de dormir só de um lado, né? Então tinha que estar sempre virando ele, né? Ele não tinha essa autonomia de se virar sozinho. Então a gente foi notando esses atrasos, assim, né? No desenvolvimento dele, essa diferença, né, de uma criança comum para ele e a questão também do sentar. Geralmente uma criança com 6 meses ela já tá sentando durinha, sozinha e tal. E o meu não era assim também, né? Ele foi sentar sozinho mesmo e segurar a coluna dele sozinho, ele já tinha mais de 10 meses. Não tinha fechado 11 ainda, mas já tinha mais de 10 meses. Até então, eu colocava ele sentadinho, ele caía pro lado e também não tinha autonomia de se levantar. Ele também não tinha essa autonomia de se levantar. Então, eu olhava, ele, pum, caía. Aí tu ia lá, ajeitava ele, pum, ia caindo e não tinha autonomia de puxar o corpo pro lado, enfim, essas coisas, né? Sempre teve atrasos. Também caminhar, geralmente a criança ali com 1 aninho, ela já tá caminhando, né? E o meu, não, né? Ele também demorou para caminhar. Aliás, ele caminhou sozinho, sem dar as mãos. Ele já tinha mais de 1 ano e meio, né? Ele ainda caminhava com as mãos, mas foi após a cirurgia, com 2 anos e meio, que ele caminhava sozinho, porque daí, até então, ele só caminhava segurando na mão da gente. Era como se ele... A médica diz que podia ser o fato dele enxergar dois, né? Enxergar vesguinho, porque ele nasceu com estrabismo também. Então, assim, teve várias coisas, né, que ele era diferente de todas as outras crianças, assim, né? E eu nunca tinha tido contato com nenhuma criança autista, eu não tinha
nem ouvido falar, para ser bem sincera, né? Eu não tinha convivência, não tinha sabedoria nessa parte, porque eu não tinha conhecido nenhuma criança autista, eu não tinha convivido com nenhuma criança autista, então para mim era uma coisa nova. Só que eu achava que aquele atraso todo do desenvolvimento dele fosse um pouco por superproteção da minha parte, né? E não era. Era realmente um atraso no desenvolvimento devido ao autismo, né? Quando o meu filho era bem pequenininho, a minha irmã, minha mãe, as pessoas de fora falavam, né? Ah, leva esse menino num neurologista, né? Porque parece que ele tem alguma coisa. E eu ficava muito chateada com isso, eu ficava muito braba, enfim. Eu até cheguei, quando ele tinha 7 meses de idade, a gente chegou a pagar uma consulta para ele, né, com uma doutora particular. E essa doutora me chamou de louca, falou que eu tava procurando doença no meu filho, enfim, falou absurdos. E aí foi o que me deixou mais braba ainda, né? E eu acabei falando para as pessoas, quando as pessoas tocavam nesse assunto, eu acabava dizendo: olha, não se mete porque eu já levei no médico e a médica disse que a louca sou eu, né? E que eu que tenho problema porque eu tô levando meu filho numa neurologista e tentando achar alguma coisa nele. Até que, quando ele tinha seus 3 aninhos, 3 e um pouquinho, em torno ali dos 3 anos, né? Eu levei ele num neurologista pelo SUS. E aí o médico era muito bom, né? E ele fez uma análise, fez vários testes ali com o Bernardo, em consultório mesmo. A gente ficou um bom tempo dentro do consultório dele, ele fez várias perguntas, e aí a gente respondendo todas as perguntas. A gente, que eu falo, era o pai dele, a minha mãe e eu, né, que eram as pessoas que conviviam com ele na época. E aí a gente começou a contar tudo pro doutor, como que era e como que não era, e ele analisando também a criança no consultório. E aí ele chegou no diagnóstico em consultório, depois de mais de 1h30 de consulta, eu saí de lá com um laudo de F84.0, que é autismo infantil. Quando ele falou, não foi fácil, não é fácil, nunca é. O pai dele teve resistência, né, no começo em aceitar. Eu confesso para vocês que eu tive resistência também em aceitar, porque era uma coisa nova, eu não sabia o que era, eu ia ter que estudar, eu ia ter que pesquisar, eu ia ter que ver outros casos, apesar de que cada autista é diferente um do outro, mas eu precisava de informações, eu não sabia o que era autismo, e eu já achava que aquilo era uma doença, enfim, e não é uma doença, o autismo não é doença, tá? Para você que é mãe aí, tá apavorada com o diagnóstico, autismo não é doença. Apesar do teu filho ter limitações, né, em alguns aspectos, autismo não é doença, tá? Autismo é uma característica. Autismo é a criança que vive no seu próprio mundo. Autismo é uma condição que a criança vive por ser uma das primeiras, se não a primeira encarnação dessa criança aqui em Terra. Então, como eles são almas que nunca vieram para cá, eles têm essa dificuldade de caminhar, essa dificuldade de falar, de comer, de se adaptar como nós agimos aqui na Terra, né? Eles têm essa dificuldade e também essa dificuldade intelectual de falar as palavras, de se comunicar, de se expressar o que está sentindo. Então tudo isso também tem muito do espiritual na criança, tá? Então assim, ó, hoje o meu filho já vai fazer 8 anos agora em janeiro. Então, depois de muito estudo, depois de um longo caminho, eu entendi que autismo é uma característica de uma alma nova encarnada aqui na Terra e que ela vem justamente de forma especial para quê? Para começar a fase de adaptação. Geralmente essas crianças, elas têm que trabalhar autonomia, independência, e isso tem que ser trabalhado.
a comunicação, a forma de se expressar, tudo isso tem que ser trabalhado. E ninguém melhor do que a mãe e o pai para trabalhar essa criança. Outra coisa que é muito importante eu falar aqui é que se você é mãe ou pai de um filho autista, saiba que você não foi escolhido por acaso. Você tem algo a evoluir e essa criança é o seu professor. Mesmo que você ache que, por ser novo, essa criança não tem nada para te ensinar, é tudo ao contrário. Talvez essa criança tenha vindo fazer com que você trabalhe essa questão da paciência, porque quanto mais você pede para Deus para que você tenha paciência, mais Ele vai te dar oportunidade de exercer a paciência. Deus não vai te dar paciência. Ele vai te colocar numa situação onde tu possa trabalhar e ser paciente. Tá? Sinto muito dizer, mas é assim. Outra coisa também que é importante eu falar pra você é que nunca compare seu filho com outras crianças, porque cada um tem a sua individualidade. Por exemplo, a maioria dos autistas que eu vejo come um tipo de comida em específico. O meu já come de tudo. Tem criança que só come coisa branca, tipo arroz, né, coisas brancas. Tem criança que só come coisa crocante, que tem que fazer... Já vi também, porque ele faz tratamento na PAI e lá tem diversos tipos, gente, de autistas. Então eu tenho contato hoje com muitas crianças autistas e por mais parecidas que elas sejam, assim, às vezes é o jeitinho de andar, às vezes é o jeitinho de falar, às vezes é o jeitinho de agir, mas mesmo sendo parecido, às vezes eu encontro um menininho que é muito parecido com meu filho. Mas mesmo sendo parecido, sempre vai ter as suas particularidades. Então, é muito importante o papel ativo da mãe e do pai dessa criança. Ah, Karine, mas a gente é separado, não tem problema. É importante que você, mãe, né, esqueça todas as diferenças que você teve até hoje com o pai da criança, independente do que tenha acontecido. E introduza o pai dessa criança na vida da criança. É muito importante, principalmente se o teu filho é menino. Por quê? Vou te dar um exemplo, tá? O meu filho faz xixi no vaso, sentado, porque ele não tem a figura masculina em casa. Então, é muito importante para a criança, porque para eles entender o que é menino, o que é menina, é muito complicado. E muitas vezes, na cabecinha, porque para eles, gente, são todos iguais. Que na verdade, nós somos todos iguais. Mas cada um de nós na nossa individualidade. Essa questão do gênero para a criança é muito complicado deles entender. Então, ele mora com uma mulher, que é a mãe dele. E de vez em quando, ele pega a mãe dele, o quê? Sentada, né? Então, ele vai reproduzir aquilo que ele vê. Então, se você quer um filho educado, seja você educado com seu filho em primeiro lugar. Se você quer um filho tranquilo, seja você a pessoa tranquila da casa. A criança, não só o autista, tá? Qualquer criança. Ela vai reproduzir exatamente o que ela tem em casa. E às vezes, tu pode até dizer assim, ah, eu educo meu filho. Eu também. Mas eu vou te contar agora. Quando o teu filho for para a escola, é muito mais fácil a criança aprender o que não é para fazer do que aprender aquilo que tu ensina. Então, por isso que a gente tem que ser exemplo. Se você é uma mãe que passa o dia inteiro no celular, o seu filho também vai ser assim. Se você é uma mãe que de repente senta no chão e brinca com ele e mostra para ele que tem brincadeiras, ele vai ser uma criança mais ativa e vai brincar. Mas se você é uma mãe que não dá atenção nenhuma pro seu filho, ele vai ser um bicho do mato, não vai querer sair de casa. E eu falo isso, gente, com propriedade. Porque eu era a mãe que, como ele é especial e ele não conversa, ele não interage, eu acabava não interagindo com ele também. E se tornou
entre aspas, um bichinho do mato. Quando tu sai com ele, ele quer voltar para casa. Quando tu vai no mercado, ele faz um fiasco. Ele quer estar em casa, porque ele acostumou a estar em casa. Ele acostumou a não ter contatos. Ele acostumou com isso. Ele ainda abraça, ele ainda beija, porque é uma coisa que eu sempre fiz. Mas tem coisas que, se você não incentiva o seu filho, ele não vai fazer. Então, se você quer um filho amoroso, seja amoroso com ele. Porque se você for lá dar um tapa nele, ele vai achar que pode dar um tapa em você também. Isso, na verdade, é para qualquer criança, mas é mais ainda para criança autista. Por quê, gente? Porque a criança autista, ela vai reproduzir exatamente o que ela tem em casa. Se tu tem uma vizinha que grita, o teu filho vai ser gritão. Se tu é a pessoa que grita, teu filho vai ser gritão. Ele vai reproduzir exatamente aquilo que ele tem em casa, tá? E tô te falando tudo isso porque são erros que eu cometi, né? Antes do diagnóstico, eu não tinha paciência zero. Então eu achava que as coisas que ele fazia era birra. Então eu acabava falando alto, gritando com ele naquela época. E até hoje, gente, tem momentos que, se eu não gritar, ele não me ouve. Ainda hoje tem momentos que ele não aceita conversar, por exemplo. Tem que ser a base do grito. Então são detalhes que são importantes, tá? E como que foi receber esse diagnóstico? Torturante, porque eu entendi que tudo aquilo que eu tinha feito antes, né? Porque às vezes tu acha que teu filho tá fazendo birra, tu quer botar ele de castigo, tu quer dar uma chinelada nele, e aí ele entra em crise porque tu deu uma chinelada, então tu começa a entender os teus erros, e aí tu começa a te culpar. Só que eu tô aqui pra te dizer que não adianta tu se culpar. Não se culpe. Afinal de contas, ninguém nasce sabendo, eu não nasci sabendo, e criança não vem com manual, ó, esse aqui é autista, tem que tratar assim, 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 assim. Não. Então tudo tu vai aprender na prática. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu achei, assim, me veio uma inspiração, na verdade, né? Deus falou muito forte comigo de eu fazer esse vídeo, e eu acho que sim, pode ajudar outras pessoas, né? Principalmente as pessoas que estão aí no início do seu diagnóstico, né? Ou para que você possa evitar isso. Muitas vezes o nenê pequeno vai botar o dedinho na tomada e a gente grita, né? Não bota o dedo aí, não sei o quê. Só que a gente tem que entender que a criança, ela tá explorando o mundo. Ela não sabe que aquilo é uma tomada. Ela não sabe que aquilo dá choque. Ela não sabe que aquilo machuca, que pode tirar a vida dela. Então, independente do diagnóstico ou não diagnóstico, independente se teu filho é autista ou não, se desde o início você conversar com o seu filho, você nunca vai precisar gritar com ele, tá? Que eu era essa mãe louca que ficava gritando por tudo, e aí hoje tem momentos que só escuta berrando, né? Então, esse vídeo é pra te dizer assim, tá grávida? Já vai te preparando pra já ir exercendo a paciência. Porque o teu filho, ele não nasce sabendo que é uma tomada que dá choque. Ele não nasce sabendo que aquilo vai fazer pode fazer uma coisa grave nele. Não sabe. É tudo novo pra ele tá explorando. E aí a gente doida, falo isso com todo respeito, tá, gente? Nós, doidas mães, né, apavoradas, vai lá e grita, faz um escarcéu, às vezes bate na mãozinha deles para que eles não coloquem o dedo na tomada, mas eles não nascem sabendo que aquilo é uma tomada, entendeu? A criança tirou farinha do armário e fez o fuzuê na cozinha. Pra ele é novo, ele tá explorando, ele não sabe nem que aquilo é uma farinha, né? Ele tá nesse planeta Terra aqui, chegou agora, vamos ver qual é que é disso daqui. Quero brincar. Olha que legal, uau, ficou tudo branco, né? Bebês são consciência purinha. Eles não têm a mente que pensa pra dizer, ó, isso aqui é farinha, isso aqui eu não posso mexer. Só que nós que não temos tanta paciência, a gente acaba extrapolando e ensinando a criança da forma errada. Eu não tô aqui pra te dar lição de moral, eu não tô aqui pra te ensinar a criar teu filho, mas uma coisa que eu aprendi na prática é que gritar não resolve e só piora a situação. Porque o dia que tu quiser ser amoroso e não quiser dar um grito, tu vai ser obrigado a dar. Porque daí a criança já acostumou com aquilo, só vai ouvir na base do grito, e aí tu vai ter que ser
uma gritona sem querer, que é o meu caso hoje, né? Que muitas vezes eu falo, filho, não faz assim, amor, não faz assado, e ele continua fazendo, como por exemplo, puxar o cabelo da avó dele. Filho, tu vai fazer dodói na avó, filho, não pode fazer assim, filho, a vovó tá com dor de cabeça. E ele continua metendo louco. Aí eu digo, Bernardo, não é pra fazer. Aí ele ouve. Ou seja, acostumou. E a criança autista, gente, ela tem essa coisa do costume. Tudo aquilo que ela for acostumada, seja com a casa dela, com a cama dela, com as coisas dela, enfim. Desacostumar é muito difícil, tá? É bem complicado. Tu querer entregar pro teu filho uma nova rotina é terrível, tá? Então, não é fácil. Então, se tu quer ter um filho tranquilo, carinhoso, calmo, eu te digo, desde que nascer, fala baixo com essa criança. Tenta, ao invés de tu gritar extrapoladamente e brigar de cara, tenta sempre conversar, tá? É assim, ó, eu queria ter tido alguém que falasse isso pra mim lá atrás, tá? Tenta sempre assim, olha filho, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma tomada. Isso faz um dodói gigantesco, não pode colocar a mãozinha e faz o sinal, né? Não pode colocar a mãozinha, apesar que o não funciona muito bem, tá? Porque o cérebro, ele anula o não. E quando tu fala não faça isso, aí tu desperta a curiosidade, ó, vou lá fazer, né? Então, o que a fonoaudióloga dele me ensinou? E funciona muito bem, tá? O que ela me ensinou? A criança vai lá botar a mãozinha na tomada. Ao invés de tu fazer um escarcéu, tu pega essa criança e mostra alguma outra coisa pra ela, algo que ela possa brincar. E aí tu diz assim, olha, vamos brincar com esse, vamos deixar esse aí, que seria a tomada, né? Vamos deixar esse aí e vamos brincar com isso aqui. E aí tu mostra algo que ele pode brincar. Isso funciona demais. Hoje já não funciona tanto porque ele já tá mais velho. Mas quando ele era pequenininho, funcionava super. Super, super. E hoje, gente, eu tô numa outra fase, num outro momento, tá? Onde ele não gosta de entrar em mercado, onde ele não gosta de entrar em loja, e é eu e ele. Então tá bem complicado ir em mercado, ir numa loja, às vezes precisa ir a algum lugar, precisa de alguma coisa, e eu tenho comprado a maioria das coisas pela internet porque eu não consigo sair de casa com ele. Então, assim, ele tá muito bichinho do mato mesmo, tá bem, assim, preso em casa, bem apegado em casa, e isso também não é bom, tá? Mas isso também é uma coisa que eu fiz errado, né? Eu evitar, hoje tem o sol tá muito quente, não vou levar pra rua. Hoje tem vento. Hoje tá nublado. Hoje tá chovendo. Quer saber? Não super protege demais. Porque a criança, ela acostuma também tá socado dentro de casa. E aí depois não quer ir no mercado, não quer ir numa loja, não quer ir numa lotérica, não tem paciência, não quer sair. Nem para fazer um documento, tá? Que fica muito complicado. Então são dicas, tá? São dicas, são coisas. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Porque eu posso... E me dá ideias também do que vocês querem que eu fale pra vocês. Porque isso pode ajudar de alguma forma, né? Eu não tive, né, ninguém pra me dizer, olha, faz assim, faz assado, faz cozido, faz cru, né? Eu não fui uma mãe lá muito atenciosa quando ele era pequenininho, bebezinho. Eu pegava só pra dar mamar. Eu deixava ele no bebê conforto, porque eu achava que se eu passasse com ele no colo eu ia deixar manhoso, né? Então, erros que eu cometi, né? Mas em uma certa parte eu não me arrependo. Mas de uma outra parte eu me arrependo sim, porque ele podia ser uma criança muito mais tranquila hoje, ele podia ser uma criança muito mais sociável se eu tivesse introduzido ele na sociedade, entende? Então, muitas vezes, não é que a criança ela não socializa, ela precisa da ajuda dos pais para isso. E aí também tem aquela questão de que o pai trabalha, a mãe trabalha, a criança fica com outras pessoas, a pessoa também tem ali outras crianças para olhar e acaba não socializando aquela criança. E aquela criança vai ficando jogadinha num cantinho.
né? Então, são pontos, gente, muito importantes pra gente avaliar, tá? Depois eu vou assistir esse vídeo aqui pra ver, anotar esses tópicos que eu falei, porque eu posso fazer um outro vídeo mais detalhado sobre essas coisas que eu falei, explicando melhor cada ponto desse, por quê? Porque isso vai ajudar outras mães. E mesmo que esse vídeo vai ficar aqui pra sempre. Então, se daqui 30 anos uma mãe tiver um filho autista e precisar de um vídeo como esse vídeo vai estar aqui, né? Então, eu acho muito importante nós, mães, e pais também, né, gente, se unirmos, sabe? Se unir em prol do bem da criança, tá? Eu não tô aqui pra te ensinar a ser mãe, mas se eu, de repente, se eu te contar a minha experiência, talvez te ajude de alguma forma, né? Então, essa é a proposta, esse é o propósito. E uma vez por semana eu vou começar a fazer vídeos como esse aqui, também aqui pro canal, para ajudar outras pessoas, ajudar outras mães, né? Eu me lembro que lá atrás, quando ele nasceu, nossa, eu sofri muito para amamentar. E eu fiz vídeo aqui pro canal, né? Até se tu olhar, é o primeiro vídeo desse canal. Faz muito tempo, né? Muito tempo, fazem 9 anos. E, gente, de verdade, assim, ó, eu era outra pessoa, tá? Eu era uma pessoa muito arrogante. Se tu olhar o vídeo, tu vai entender do que eu tô falando. Eu era muito arrogante, eu era muito soberba, eu era assim, ó, um poço de nojice, um poço de ignorância. E eu posso te afirmar 100% que essas crianças, elas vêm pra nos ensinar a ser gente, pra nos ensinar o que é humildade. E a humildade, ela não tá em tu ser pobre. Não é isso que eu tô falando. Mas é tu, sabe, olhar pro outro com outro olhar, sabe? Com um olhar mais humano. E pode ter certeza que o meu filho me ensinou isso. Só que tem coisas que é bem complicadinho, né? Tem pontos aí que nem... Às vezes eu vou no mercado com ele e ele faz o escarcéu. Só que eu não tenho como gravar o escarcéu que ele faz, porque ao invés de estar com o telefone gravando, eu vou lá resolver o problema, sabe? Porque juro por Deus que eu queria gravar esses momentos e até pra mostrar pro médico dele, né? Porque às vezes a gente precisa, né, de alguém de fora pra ver a situação. Mas uma coisa é certa, tá? Esses são pontos que eu falei aqui, volta o vídeo, assiste de novo, muito importantes, tá? Que se de repente tu olhar com carinho esse vídeo novamente e tu achar ali, ó, esse ponto aqui, bah, o meu filho faz a mesma coisa, sabe? E aí tu comenta aqui embaixo, comenta aqui. O que tu acha de vídeos como esse, se vai te ajudar de alguma forma, né? Se te ajudou esse aqui de alguma forma, ou de repente tu pode perguntar alguma coisa também, né? Sobre, enfim, sobre o que tu quiser, tá bom? Eu tô aqui para servir a humanidade com a minha experiência de vida e ajudar de alguma forma, né? Tentar levar um pouco de conforto, um pouco de, né? Tem coisas aí que eu já peguei a manha de como é que faz, né? Como é que a gente fala, a gente pega o jeito da coisa e aí faz e dá certo. Então, assim como às vezes eu procuro buscar em outros lugares, né? O porquê de algumas coisas, que nem quando ele mordia, eu fui pra internet, por que o autista morde? E aí uma autista me falou por que ela mordia, porque ela amava demais, e aí eu entendi. Quando eu entendi isso, quando ele me mordia, ao invés de brigar, eu dava um beijo nele. Gente, ele parou de morder e começou a beijar. Então são dicas, ouro. E foi uma autista que me ensinou. Ela disse, olha, eu mordo a minha mãe até hoje, mas porque eu amo ela demais. Ela me explicou que é uma forma errada de demonstrar o meu amor, que eu deveria beijar, ela me ensinou a beijar, só que eu ainda sinto a necessidade de morder. Então, para que eu não faça isso e não machuque ela, porque eu não quero, mas ela já era grande, né, gente? E ela dizendo assim, eu não quero machucar minha mãe, hoje eu como chiclete, né, pra ela desgastar aquela energia que ela... E aí eu conversei muito com ela, já era uma moça, né, quando ela conversou comigo, ela tava aí em torno de 16 anos. E eu achei aquilo incrível. Uma pessoa normal, gente, tá? Uma pessoa normal. É uma pessoa normal, com uma característica diferente da nossa, tá? Então, autismo não é doença, é uma característica e eu vou voltar falando mais sobre isso também, tá bom?
Deixa aqui embaixo algo que tu queira. De repente tu pode me perguntar se eu já passei por essa situação, eu vou te contar, vou fazer um vídeo especialmente falando sobre isso. Ou de repente tu querer comentar algo que foi dito aqui, fica à vontade. Críticas construtivas são bem-vindas também, tá? E é isso que eu queria dividir com você. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E depois eu vou olhar esse vídeo de novo, vou pegar alguns pontos aí, porque ao longo do que eu fui falando, eu fui entendendo que tem coisas aí que eu posso me esticar um pouquinho mais. Só que para esse vídeo não ficar tão comprido, eu não vou me esticar nele, tá? Então é isso, meus amores, eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, tá? Se eu ajudei, já deixa aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, ele é importante, tá? Para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo super importante para ele entregar para outras pessoas também, tá? E eu te vejo no próximo vídeo ou então no nosso quadro Café com Deus Pai, caso você aceite o meu convite, certo? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo.